Você já se perguntou se é pecado ser rico? Eu acho que essa dúvida passou pela minha cabeça 1 milhão de vezes e talvez pela sua também. Será que devemos cobiçar tanto? Isso não seria pecado? Não deveríamos ser mais humildes? Hoje a gente vai explorar essa questão à luz da Bíblia e entender que o pecado não está na riqueza em si, mas nas intenções do seu coração. E o que significa ser rico? É de vital importância que vocês entendam o contexto do que eu quero dizer por ser rico nesse vídeo. E no contexto desse vídeo, ser rico significa ter recurso financeiro suficiente só para você viver confortavelmente, sem muitas preocupações ou despesas. É aquele famoso você entrar numa loja e não se preocupar com o preço de nada, porque você sabe que você vai pagar. E isso a gente já dá pra perceber que não estamos falando de riquezas subjetivas como saúde ou bem-estar, entendeu? Mas sim da prosperidade material. E na Bíblia, senhores, a gente tem vários personagens pessoas reais que se tornaram ricos pela bênção de Deus, né? Deus as abençoou com a riqueza. Abraão, que foi um dos patriarcas da fé, ele era extremamente rico em gado, prata, ouro, o cara era rico. Isso você encontra lá em Gênesis, tá bom? José do Egito, que se tornou o homem mais poderoso do Egito, né? O segundo, ele só ficava abaixo do presidente supremo lá, enfim. O rei Davi, que foi o líder mais próspero e conhecido, que ele tinha um coração totalmente voltado para Deus. E Salomão, né? Que era conhecido por sabedoria imensa, riqueza, ele construiu o templo dele, né? Ele escreveu Provérbios e Eclesiastes, o cara foi muito rico. Né? E Lídia também, que foi uma comerciante de Atos, pelo que eu me lembro. E esses homens e mulheres foram fiéis a Deus e usaram as suas riquezas para cumprir o seu propósito. Mas a riqueza, ela tem uma origem, né, que é nos contada em Provérbios 8, 17 ao 21, né, que nos mostra que a verdadeira riqueza vem de Deus. Ele fala assim: eu amo os que me amam e os que cedo me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Aqui, por mais que ele também esteja falando das riquezas espirituais do céu, ele também diz das riquezas materiais. Isso engloba todos os tipos de riqueza. Contudo, existe um perigo de você amar o dinheiro. E a Bíblia ela adverte sobre os perigos de amar o dinheiro. E isso está em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ou em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, você não pode servir a Deus e a riqueza ao mesmo tempo. O cerne que eu trago aos senhores hoje, e o cerne de todo o a priori da Bíblia, toda não, né, mas essa parte financeira, é que o problema não é em você possuir riqueza, mas quando ela ocupa o lugar de Deus no seu coração. Quando você fala, eu não vou fazer uma oração hoje porque foi um dia muito cansativo, mas quando é pra você arranjar dinheiro de alguma forma, você tá super em pé, entendeu? Esse é o contexto aqui. Quando você faz do dinheiro o seu Deus. O dinheiro, senhores, ele é para ser usado como uma ferramenta para fazer o bem. O dinheiro, ele não tem que ser o seu Deus, mas a seguinte maneira de se pensar pelo dinheiro que é a correta. Eu vou usar esse dinheiro como uma ferramenta. E se eu perder, não importa. Porque a verdadeira riqueza vem de Deus. Deus nos chama para usar as nossas riquezas para o bem. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Ordene aos ricos que sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repetir. Não se importe em perder o seu dinheiro. Aquele morador de rua que te pede dinheiro na rua, não se importe em dar dinheiro para ele. Inclusive, algo muito interessante, depois que eu comecei a agir melhor, a tentar mudar mais o meu coração, eu andei com umas moedas a mais na rua, um dinheiro a mais, justamente para dar a essa galera, né? Comprar bala com o cara ou dar dinheiro para alguma mulher. Infelizmente, na verdade, felizmente na minha cidade não tem tanta gente assim hoje em dia, né? Felizmente na minha cidade o pessoal aqui não existe tantos moradores de rua e não tem muitos pedintes, né? Pessoal que pede dinheiro, né? Graças a Deus. Mas antigamente tinha, eu andava com essa quantia. Tinha até uma mulher no meio da rua que ela não tinha um pé. E eu
dava dinheiro, eu falo, Deus abençoe a senhora, né? Então, quando nós usamos os nossos recursos para poder ajudar os necessitados e prover o reino de Deus, a gente está alinhado com a nossa vontade, quer dizer, com a vontade dele, né? E prover para o reino de Deus é o seguinte, existe um milionário, um bilionário, que eu fiquei sabendo que ele injeta dinheiro em igrejas, né? Ele pega uma quantia milionária do dinheiro dele e injeta em missões. E isso é um meio de você ajudar a obra também. Existem empresários que compram ônibus para a igreja, entendeu? É aquela parada que eu levo muito em consideração. Eu não tenho dom de cantar. Eu não tenho dom de palavra. Não tenho. Também não tenho dom de dança, né? Não tenho. Então o que eu posso fazer é pelo menos ajudar financeiramente os assuntos de Deus, porque as missões são muito importantes. Missões de pregação, tanto na África quanto em países que não aceitam o evangelho de Deus, enfim. Você tem que ajudar de alguma forma, e nós ajudamos à nossa maneira. No caso, injetando dinheiro em igreja e instituições, ou se você não quiser injetar dinheiro, crie a sua própria empresa, crie a sua própria instituição e coloque a sua própria quantia que você preferir nessa instituição e ajude como você quiser. Então, o cerne desse vídeo, a priori desse vídeo, é que ser rico não é pecado. O pecado está em amar o dinheiro mais do que a Deus e negligenciar os necessitados e o próprio Deus. Devemos buscar a Deus em primeiro lugar e usar as nossas riquezas como ferramentas para o bem. E esse é a mensagem do vídeo. E se essa mensagem tocou o seu coração, eu peço que, por favor, você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais conteúdo edificante, bíblico, autodesenvolvimento e financeiro também. Aqui nesse canal a gente não... Os primeiros vídeos eu senti que eu dei muita ênfase no direito e na política, mas esse canal ele não é político, né? Esse canal é jurídico, político, cristão e psicológico também. Então deixa nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo também, né? E fala aí se você acha possível ser rico e fiel a Deus, né? Da minha parte é só, e muito obrigado.